Estressado? Deprimido? Aqui, na Corporação Kruger, nós trabalhamos duro no desenvolvimento de tratamentos revolucionários para a vida de nossos pacientes. Com a nossa terapia dos sonhos, removemos o estresse e a tristeza de milhares de pessoas de maneira nunca antes vistas pelo mundo. Então, o que você está esperando? Em tempos tão estressantes como os de hoje, o que melhor do que investir em você mesmo? Venha para a sua primeira consulta com a Corporação Kruger. Lee? Taylor Lee? O Dr. Kruger está te esperando na sala 1015. Pera um segundo. Imagine você estando na sua casa, mexendo no seu computador, só navegando pela internet sem compromisso, quando eventualmente você cai no sono e acorda numa sala em que você nunca esteve antes, que você não sabe como chegou, de frente a um homem que você não conhece. Este é o caso de Taylor Lee, nosso mais novo protagonista, que ao questionar onde infernos ele estava para o homem à sua frente, o mesmo diz que ele estava na Kruger Health Corporation, a maior corporação na prestação de serviços da saúde mental do Distrito G2, e que ele, o Dr. Albert Kruger, será o responsável pela terapia dos sonhos de Lee. Entretanto, Elo diz que não está doente, não havia necessidade de terapia. E além do mais, Elo também questiona o que diabos é uma terapia dos sonhos. Mas o homem que se diz doutor à sua frente não o responde diretamente e diz apenas para Elo não ter medo e que antes da sessão começar, ele gostaria de ter algumas informações básicas sobre sua paciente para que eles possam se comunicar melhor. Qual o seu nome, meu jovem? Taylor Lee. Sua idade? 19. Pronomes? Elo delo. E quais são os seus sintomas? Eu já te falei que eu não tô doente. E após essa pequena coleta de informações, o Dr. Albert sugere que nós prossigamos para um pequeno conjunto de testes, com o objetivo de comprovar a sanidade mental de Taylor. O que nosso protagonista não entende muito bem, afinal, Elo nunca questionou sua sanidade mental durante toda a sua vida, e Elo também não entende por que diabos aquele homem estaria oferecendo de graça uma sessão de terapia para comprovar e garantir a sua sanidade mental. Mas é aquilo, Elo aceita por não ter muita opção. Afinal, Elo está num lugar que Elo nunca viu, com um homem que Elo também nunca conheceu, e Elo também não sabe do que ele é capaz. Então é mais fácil prosseguir e tentar cooperar, mas sem perder a sua atitude e o seu senso de autopreservação. O primeiro teste é relativamente bem simples, onde Albert nos faz algumas perguntas de matemática básica, põe 4 cartas na mesa e temos que escolher a resposta correta. O que eu não entendi exatamente como deveria testar a minha sanidade, afinal, homicidas sabem somar 2 mais 2, mas ignoremos. Pois Taylor resolve como acho que qualquer pessoa faria, até o momento em que uma carta parece diferente das demais. Isso mesmo. Albert deixa escapar uma carta completamente ensanguentada, que ele troca rapidamente e, quando questionado, diz que Taylor está vendo coisas. Só que nosso protagonista obviamente não cai nessa e fala que tinha sangue em uma das cartas. Entretanto, o doutor ignora isso e fala para Elo prosseguir. E ao final da aprovação, o doutor diz que eles terão um pequeno intervalo entre a próxima, para descansar a mente. E Taylor aproveita isso para tentar tirar algumas informações desse homem à sua frente, que claramente esconde algum segredo apavorante. Porém, algo a se considerar é que não é muito fácil você manipular uma conversa com alguém como Albert, ainda mais numa situação como a de Taylor. Afinal de contas, pensem só. Um doutor que você não conhece, que tem uma atitude muito suspeita e que você sabe que está escondendo alguma coisa de você, te tem no escritório dele. Você não sabe onde fica esse escritório. Você não sabe como você chegou a esse escritório. E agora, você está à mercê desse homem, que cada segundo que passa se revela mais perigoso e tendo mais controle da situação. Pois algo que se destaca na gameplay de Therapy with Dr. Albert Kruger é que o Dr. Albert ele tem controle total da situação do começo até o final do jogo. Para vocês terem noção, ele consegue aumentar e diminuir o volume da música quando ele quiser. Ele detém total controle sobre o cenário do jogo, com muitas vezes ele mudando ou surgindo novos elementos
quando o cara bem entender. Um que eu acho que vocês não perceberam, e até eu demorei pra perceber enquanto jogava, é que um dos quadros do doutor acabou mudando. Antes ele tinha 2 quadros na esquerda que não tinham absolutamente nada além de uma cor. Porém agora o quadro inferior possui uma espécie de pintura com a logo da Kruger Company, mas com 2 seres humanos, que não parecem exatamente humanos, ao lado dessa figura. Mas o porquê disso eu explicarei mais tarde, pois aqui, nessa conversa um tanto quanto conversa de elevador constrangedora, nosso protagonista conseguiu retirar algumas informações do Dr. Kruger. Assim como ele também conseguiu tirar algumas informações dele. Pois ao perguntar para sua paciente se ele estava estudando ou trabalhando, fazendo alguma coisa da vida, Taylor responde que está na faculdade, cursando-a no G2, e que ele viveu a vida inteira neste distrito. Já o Dr. Albert diz que ele também viveu a vida inteira no G2 até a sua faculdade, onde ele se mudou para o G4. E ao comentar com Taylor o nome da faculdade, uma tal de RMU, o paciente acaba reconhecendo na hora e falando que aquela é uma faculdade muito foda. E depois disso, um silêncio constrangedor entre os dois se instaura e Kruger decide proceder para o próximo exame, que dessa vez é algo mais lúdico. Um jogo, que Albert chama de jogo da concha, mas para nós brasileiros é mais conhecido como jogo do copo, aquele de 3 copos e uma bolinha, que todo mundo sabe que o cara que tá mexendo os copos tá trapaceando. Então é esse jogo. E sem perder mais tempo, o doutor retira os copos da gaveta, mas ele procura uma bolinha que ele não tem. Então, ele pede licença, sai da sala para buscar uma. E Taylor, nesse tédio absurdo, começa a divagar sobre como aquela situação é bizarra. Mas seus pensamentos acabam sendo interrompidos por um grito e Albert retorna à sala. E ao ser questionado por sua paciente que já estava desesperada, o doutor diz que não ouviu grito nenhum, que Taylor estava ouvindo coisas. E ao se sentar em sua cabeceira novamente, ele nos revela o que ele vai usar como uma bolinha: um globo ocular. Claramente, Taylor entra em desespero profundo, porque assim, não é todo dia que você vê uma parte de um corpo humano decepada na sua frente, e ainda mais sendo usada para algo tão banal quanto uma bolinha para um jogo de aposta ridículo, ou, como Albert diz, para um exame psicológico. Entretanto, por mais que nossa heroína fique o tempo inteiro questionando Albert, falando para ele responder as malditas perguntas dele, como de quem caralhos é essa porra desse olho, ou aquela porra daquele grito foi você arrancando o olho, o psicólogo ignora completamente e segue para o jogo, que, vamos pôr em termos bem simples, é muito fácil. Afinal, por incrível que pareça, esse fantasma de um nobre vitoriano narrando essa história para vocês tem muita experiência com jogos de aposta. Eu não perco a bolinha nunca. Então, foi bem fácil. Mas tem um detalhe que acabou me chamando a atenção enquanto os copos se moviam. Albert estava diferente. Conforme Taylor ia acertando, mais a forma do doutor ficava distorcida. E para isso, eu tenho uma teoria pessoal, que é de que Albert estava tentando perturbar Taylor. Porque assim, quando você tá jogando o jogo dos copinhos, você só presta atenção no movimento dos copos. Então é muito difícil você notar detalhes ao seu redor. E eu só consegui pescar essa mudança de forma do doutor porque eu tava prestando muita atenção também no background da segunda vez que eu estava jogando. E algo que se destacou muito é que ele tava mudando de forma. A cada vez que Taylor acertava e encontrava a bola, Kruger ficava cada vez mais distorcido, demonstrando satisfação ou irritação, não tem como saber. O meu palpite é que aquilo foi feito propositalmente por ele para tentar distrair sua paciente. Mas, enfim, seguindo. Dr. Kruger falando, como posso ajudar? É isso. Eu tenho certeza que você é competente o suficiente para encontrar uma solução para esse empecilho. Não, William. Nós não vamos matá-lo. Eu iria preferir que nós fizéssemos algo mais inteligente antes de ir para as últimas consequências, ok? Agora, com licença, eu estou com um paciente no momento. Kruger se desculpa por ter tido que atender o telefone durante a sessão. Entretanto, Taylor não está muito interessado nas desculpas do doutor, e ainda um pouco assustado, afinal ele acabou de ver uma ligação onde 2 pessoas consideraram cometer um homicídio. Ele pergunta se tá tudo bem, porque o assunto ali discutido parecia bem sério. Entretanto,
Albert, sempre muito educado e impassível, agradece a preocupação de Taylor. Entretanto, ele diz que o time da Corporação Kruger é muito bem treinado e que estava tudo sob controle. E nosso protagonista, vendo que aquela conversa não levaria a lugar nenhum, quer dizer, Quando que questionaram o Dr. Albert Kruger e levou a algum lugar, Lee decide emplacar a sua estratégia que ele usou no primeiro intervalo, que seria de tentar retirar o máximo de informações possíveis do doutor, dessa vez o questionando sobre a direção da Kruger Company. Afinal, o nome da empresa era o mesmo que o sobrenome do doutor, então isso faria dele o CEO, e do desenrolar dessa conversa, Taylor descobre que sim, Albert é o CEO, entretanto ele não é o fundador. Na verdade, quem fundou a companhia foi o seu pai, ele apenas a herdou depois da morte do senhor. Entretanto, Taylor também descobre que esse foi o motivo do doutor ter voltado do G4 para a sua terra natal no G2. Foi simplesmente para herdar a companhia. O que, parando para pensar, é um pouco triste. Mas, enfim, ao dizer que Elo estava muito honrado por estar recebendo terapia do próprio CEO em pessoa da companhia, Albert diz que Taylor é muito gentil e que o próprio adorava conversar com Elo. Mas Albert diz que o tempo do intervalo já acabou e que agora eles iriam proceder para o próximo exame, que desta vez é algo mais próximo do que esperaríamos de um exame psicológico de fato, onde Albert solicita a Taylor que Elo feche os olhos e responda às perguntas de Albert. Entretanto, algo incomoda nosso protagonista, pois Elo deve responder perguntas sobre a sua vida, mas Albert não vai falar nada sobre ele. Então é algo meio injusto, afinal Taylor não se candidatou para aquela consulta. E Albert leva em conta essas reclamações e diz que cada vez que Taylor falar algo sobre Elo, Albert falará algo sobre si mesmo. E assim, médico e paciente entram em um acordo. Minha primeira pergunta é: como foi crescer na sua família? Nada muito fora do normal. Meus pais são imigrantes que vieram pro G2 para buscar oportunidades de trabalho. Eu tenho 2 irmãos e nós costumávamos viver juntos, debaixo do mesmo teto com os nossos pais. Às vezes era um pouco irritante, mas no geral foi uma ótima experiência crescer lá. Mas e você? Como era a sua família? Assim como a sua, ela era bem ordinária. Meus pais eram figuras bem reconhecidas no meio da saúde. Eles eram bem ocupados. Mas, diferente de você, eu era filho único. Isso me fazia um tanto quanto solitário. Saquei. Será que eu deveria abrir meus olhos? Algo que Albert deixou bem claro antes de começar esse exame é que Taylor nunca deveria abrir os olhos. Mas nosso protagonista está muito desconfiado do doutor. Afinal, por que pedir para ele fechar os olhos? O que estaria acontecendo no consultório que Elo não poderia saber? Então, rapidamente, quase que numa reação natural de susto, Taylor abre os olhos. Mas não há nada acontecendo, está tudo normal. E Albert simplesmente pergunta se está tudo bem. E Taylor diz que sim e volta a fechar os olhos. Minha segunda pergunta é: o quão conectado você é às pessoas ao seu redor? Bom, eu nunca fui muito popular na faculdade, mas eu tenho alguns amigos com quem eu sou profundamente ligado. Assim como eu sou com a minha família. Nós nos entendemos e nos respeitamos muito. Mas e você? Você se sente conectado com as pessoas ao seu redor? É claro. Eu me sinto conectado com todos os meus pacientes. Eles significam muito pra mim. Muito profissional da sua parte. Mas que diabos de barulho foi esse? Será que eu deveria... Um cachorro urrando de dor, um choro de criança. É difícil de saber o que foi esse barulho durante a fala do Dr. Kruger, mas de um jeito ou de outro, Taylor tem certeza que nada que ele viu naquela sala poderia fazer aquele barulho. Então, a ansiedade começa a tomar conta de seus pensamentos. Afinal, se nada ali dentro poderia gerar esse ruído, então significava que o Dr. Kruger tinha trazido ali para dentro do consultório algo novo, enquanto Taylor estava de olhos fechados. E, mais uma vez, numa reação de pura e espontânea ansiedade, Taylor abre os olhos, mas não vê nada. O doutor pergunta se está tudo bem, e Taylor nem se dá o trabalho de responder dessa vez. Apenas torna a fechar os olhos. Próxima questão. Se você tivesse um desejo mágico, o que você mudaria na sua vida? Essa é difícil. Não tem nada que eu gostaria de mudar. Eu gosto das coisas do jeito que estão.
Resposta interessante. Mas e aí? Qual seria o seu desejo? Eu acho que o mundo poderia ter menos pessoas medíocres. Na verdade, eu eliminaria todas elas. Como é que é? Eu tô brincando. Eu amo minha vida e não mudaria nada nela. Ela é perfeita. Tem alguma coisa errada. E que droga de guitarra é essa? Será que eu deveria abrir meus olhos de novo? Eliminar todas as pessoas medíocres do mundo parece um desejo um tanto quanto megalomaníaco por parte de Kruger. E é claro, ainda tem o que ele quis dizer com pessoas medíocres. O dicionário define o adjetivo medíocre como algo de qualidade média, comum, sem expressão ou originalidade, mediano, banal, simplesmente passável. Então, quando Albert diz que quer eliminar todas as pessoas medíocres do mundo, ele fala de mim, ele fala de você me assistindo, provavelmente. Ele fala de todos que não conseguem se destacar a um ponto de fama, luxo, paixão e poder. O que é um tanto quanto preocupante, afinal, a maioria das pessoas do mundo é medíocre. Então, ele meio que acabou de fazer uma piadinha sobre o maior desejo de seu coração ser cometer um genocídio com aqueles que ele considera inferior. E aliada a essa guitarra bizarra, a ansiedade de Taylor começa a aparecer cada vez mais, porque até o momento, o doutor deu vários motivos para suspeitarmos dele, mas ele nunca tinha dito algo comprometedor, ele tinha feito muitas coisas comprometedoras. Entretanto, falar é diferente. Agora ele demonstra que suas intenções também são sombrias e malignas. E é pensando em tudo isso que nosso protagonista acaba abrindo os olhos mais uma vez. Só que um vulto passa diante de seus olhos. E o melhor take em que podemos ver a maior parte dessa coisa é esse que eu tô mostrando na tela pra vocês. E Deus que me livre de estar no lugar dele quando ele ouviu isso. Mas enfim. Essa coisa é bizarra, ela vem com um barulho muito estranho no jogo que vocês ouviram, eu pus na edição do vídeo, e assim, simplesmente bizarro. Mas o doutor nega a existência de qualquer coisa na sala além dos dois, e Taylor, sem ter muita opção como sempre, acaba retornando a fechar os olhos e procedendo com o exame. Última questão. Durante a sua vida, você já teve o impulso de matar alguém? Ou desmembrar? Fazer pecadinho de alguma pessoa? É o quê? Não? Você já? Pessoalmente, eu não sou muito fã de pecadinho. Então, não. Não foi isso que eu quis dizer! Tem alguma coisa muito errada. E que merda de barulhos são esses? Eu não aguento mais fechar os olhos. Após ouvir uma das perguntas mais estranhas que ele escutaria em toda a sua vida, Taylor começa a entrar num estado de pânico. Antes, era óbvio que ele estava muito ansioso, afinal, olha a situação em que ele se encontrava, mas agora parece muito mais um estado de pânico, pois Albert parecia estar querendo dar a entender que ele estava para matar Taylor. Afinal, uma pergunta tão estranha quanto "você já teve o impulso de matar alguém, fazer picadinho e desmembrar?" parece muito que Albert estava mandando uma indireta para ele. E de repente, esse som tão apavorante, mas tão ambiente, que Taylor não sabe de onde vem, tomou conta da sala. E ele não sabe como Albert está fazendo isso, porque não tem nada, não tem equipamento de som, não tem nada naquela sala que possa fazer esse barulho. Mas Taylor, toda vez que fecha os olhos, está escutando um barulho estranho, diferente. Então dessa vez, ele abre os olhos muito mais rapidamente, e então... E retornamos para o ambiente normal do consultório, onde Albert já reaparece se desculpando por ter se animado demais com as respostas de Taylor. E se vocês não conseguiram perceber, essa coisa que partiu para cima de nós quando abrimos os olhos era Albert, numa forma muito mais distorcida, com só o seu rosto avançando perante nós, mas, como se nada tivesse acontecido, o doutor simplesmente sugere partirmos para mais um intervalo pós-exame. E Taylor, quase como se já estivesse acostumado com essa loucura, aceita. Mas, antes que os dois pudessem trocar qualquer palavra, um som muito insuportável começa a vir de trás da porta do consultório. Um homem cantarolando.
e o mesmo não quer parar. E não sabemos quem está emitindo esse som. Tudo o que sabemos é que ele está vindo de fora do consultório e que ele perturba profundamente o Dr. Kruger, que, visivelmente nervoso, diz que vai lá fora resolver esse pequeno empecilho. Mas antes que ele pudesse sequer se levantar de sua cadeira, Taylor faz um pedido. Ele pede para Albert não o matar. E Albert leva isso na piada, dizendo que obviamente ele não iria matar ninguém. O que Taylor acha que ele é? Um tipo de médico sociopata assassino? Meu Deus, como esse cara é cínico. Ele passa pela porta e sai da sala. E enquanto esperamos, Albert fez questão de nos passar um comercial sobre a Kruger Corporation, que cá entre nós é um comercial bem genérico sobre qualquer prestação de serviço que tenha a ver com qualidade de vida. Nada muito especial. Mas, ao final dessa propaganda, vemos que Albert está de volta sentado em sua cabeceira. E Taylor elogia o comercial, Albert agradece e eles vão para o próximo exame, que dessa vez é o mais próximo do que esperaríamos de um teste psicológico, o teste de Rorschach. Que, para você que não sabe, o teste de Rorschach é um método de avaliação psicológica criado em 1921 pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach, que no geral vocês provavelmente já ouviram falar. É aquele teste onde 10 pranchas com manchas de tinta são apresentadas a um paciente e ele deve dizer o que essas imagens o lembram. Tal teste na vida real tem a função de identificar transtornos mentais ocultos em pessoas que estejam passando pelo mesmo. E aqui, o Dr. Kruger está fazendo o mesmo com o Taylor. Em questão de gameplay, vemos a prancha e temos uma série de 6 opções para marcar do que aquelas formas nos lembram. E no geral, é tudo bem normal. Vemos uma mancha e dizemos se achamos parecido com um elefante, uma mariposa, uma borboleta, coisas desse tipo, até que de repente algumas pranchas começam a vir com imagens sugestivas de coisas um tanto quanto amedrontadoras. E as respostas de Taylor não conseguem mais ser coisas simples. Tem algo ou alguém manipulando nossas respostas. Ao invés de respondermos coisas banais como objetos ou animais, respondemos coisas como Assassinato. psicótico, massacre, desmembramento e várias outras opções que remetem a transtornos mentais agressivos. Entretanto, Taylor percebe que as respostas estão sendo manipuladas, mas ele não tem o que fazer. Ele tem de responder aquilo da maneira como ele pode. E ao final do teste, o doutor nos parabeniza por termos finalizado com ele a terapia dos sonhos da Kruger Corporation. E logo em seguida, Albert lamenta o fato de que, infelizmente, o tempo dos dois juntos estava acabando, pois o psicólogo dá bastante ênfase no fato dele gostar muito de conversar com Taylor. E Taylor agradece isso, tece alguns elogios sobre o tratamento que, enfim, elogios por educação. Albert diz que ele é muito educado, como ele já havia dito várias vezes durante a consulta, e antes dele liberar Taylor, ele pede um último favor. Claro, o que é? Você estaria disposto a se sacrificar pelo nosso grande distrito G2? Hã? O distrito G2 precisa de você para um futuro melhor. Nós precisamos de pessoas medíocres como você para alimentar as pessoas famintas do distrito G2. O G2 é o nosso lar. Nós precisamos torná-lo melhor. O que você quer dizer com alimentar as pessoas famintas? Minhas crianças estão famintas. Elas serão gratas a você por toda a eternidade. E é em seus últimos segundos que Taylor reflete sobre a consulta. Ele reconhece que foi muito afrontoso ao tratar Albert como se fosse um oponente à sua altura. Ele reconhece o poder que o doutor tinha esse tempo todo. Entretanto, também reconhece qual era o verdadeiro objetivo da terapia dos sonhos da Corporação Kruger, que era identificar indivíduos notáveis, pessoas que se sobrepusessem à maioria medíocre. E Taylor pensa o que teria acontecido se ele fosse mais conivente, mais obediente ao Dr. Kruger. O que aconteceria se ele fosse o candidato perfeito. Lee? Taylor Lee?
O Dr. Kruger está te esperando na sala 1015. Eu estarei lá. E cá estamos novamente, no consultório do Dr. Albert. Pois aqui entendemos que o que vocês viram com o passar desse vídeo talvez não tenha sido a primeira consulta de Albert e Taylor, pois nosso protagonista está preso num looping temporal, onde toda vez que Elo morre pelas mãos de Kruger, o ciclo reinicia e Elo perde completamente as memórias, mas ainda assim mantendo algumas informações que Elo não tem certeza de como as adquiriu, mas são importantes para entendermos melhor a persona do Dr. Kruger. E dessa vez, seguindo sua intuição advinda das vezes que Elo morreu sendo desobediente, Taylor se torna o paciente exemplar. Não questiona a carta ensanguentada, tenta se manter calmo vendo aquele olho decepado na mesa, não abre seus olhos como dizia o comando do doutor e simplesmente aceita responder coisas completamente horrendas no teste de Rorschach. E é advindo dessa posição passiva de seu paciente que o Dr. Kruger começa a enxergá-lo de maneira diferente. Começa a ver algo especial nele. Começa a vê-lo como alguém que possa se destacar, que não seja medíocre, que talvez estivesse à altura de se tornar Um de seus filhos. Claro, o que é? Você estaria disposto a se tornar um devorador de sonhos? Hã? O que é um devorador de sonhos? Eles são meus servos. Servos muito leais. Todos eles costumavam ser boas crianças, assim como você. Então, meus parabéns, Taylor. Você deveria se sentir orgulhoso. Mas eu não quero me tornar... É graças à terapia dos sonhos que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas notáveis como você. O G2 é o nosso lar. Nós precisamos torná-lo melhor. Nós precisamos de você para se juntar à Legião. E em seus últimos momentos em que Taylor podia ainda gozar de suas faculdades mentais bem organizadas, Elo reflete que a obediência não é nada mais, nada menos do que aceitar o seu destino enquanto apenas massa de manobra. Então talvez uma atitude mais criativa, que tivesse mais a ver com Elo mesmo, fosse sua única saída desse pesadelo infinito. Lee? Taylor, Lee? O Dr. Kruger está te esperando na sala 1015. Eu estarei lá. E agora, na consulta mais consciente de Taylor até agora, vemos nosso protagonista tentando ao máximo testar todas as possibilidades dentro do consultório sem atentar contra o psiquiatra. Um ótimo exemplo é a maneira como Elo lida com os exames. Obviamente, Elo fica desconfortável com partes decepadas de corpo, pedaços de jogos ensanguentados. Obviamente Elo se choca. Entretanto, é impressionante como nosso protagonista se mantém com a cabeça muito fria. Mesmo estando numa situação como essa e surtando, Elo ainda consegue muito bem manter a racionalidade e tentar ao máximo nos intervalos tirar informações de Albert. Na verdade, tirar mais informações de Albert do que Albert tira dele. Então, Taylor tá muito jogando com Albert, assim como o doutor jogou com Elo o looping temporal inteiro. E é durante o teste de Rorschach que Taylor pensa numa ideia um tanto quanto inusitada: olhar o que há atrás das placas com os desenhos. Pois isso era algo que Taylor nunca tinha pensado, até porque não é uma coisa muito instintiva, mas vai que Albert tem algo escondido atrás delas. Elo já tinha feito coisas mais fora da caixa durante essa sessão para desistir agora. E é ao virar uma delas que Elo encontra um desenho muito bem feito, com a assinatura de Albert, retratando um homem de terno preto muito bonito. E Taylor questiona Albert de quem seria aquele cara, mas ao fazer isso, ele desperta a fúria de Albert, que diz que Taylor passou dos limites e que Elo não deveria ter feito aquilo.
que o jogo fecha, eu não tô brincando. Esse surto do doutor literalmente crashou o jogo. Contudo, de volta ao cenário do consultório, Taylor está obviamente abalado, afinal ele não entende o que diabos acabou de passar, mas ao perguntar o que carambas teria acontecido, o doutor simplesmente ignora a pergunta e se desculpa por ter se exaltado demais. E, numa forma de trégua, ele decide responder a pergunta que Taylor tinha feito. Quem era o homem do desenho? E Albert Gerald Kruger simplesmente diz que aquele homem era um colega de sala dele, da época da faculdade. E Taylor logo faz a ligação. Ah, ele era seu amigo, por isso você estava desenhando ele, né? Só que Albert diz que não, que na verdade aqueles dois eram arqui-inimigos, rivais que estavam sempre competindo para superar um ao outro. Só que Taylor percebe o óbvio. Ninguém fica desenhando seu arqui-inimigo no papel de maneira rotineira. Então, ele percebe que tem uma intriga aí, algo mal resolvido, talvez até mesmo um romance. Então, ele começa a jogar com Kruger, pois pela primeira vez, o doutor parece aberto a falar de suas emoções. E ao destrinchar melhor a história de Albert com seu suposto arqui-inimigo, entendemos aqui que esse cara foi a coisa mais próxima que Albert teve de um amigo, e ele mesmo, por mais que não admita, o considera assim. Só que depois que eles terminaram a faculdade, meio que cada um seguiu para seu lado. Aquele cara era do G4, seu nome era Vincent, e o homem se tornou um renomado advogado, enquanto Albert teve que retornar direto para o G2 para poder assumir os negócios da família. Então eles acabaram perdendo o contato. E nossa heroína, como a pessoa safa que ele provou ser, diz pra Albert fazer o óbvio, dá uma ligada pra ele, conversem, vocês estão precisando botar o papo em dia, trocar uns beijinhos, quem sabe. Então, Albert, mesmo inseguro, aceita essa oferta, só que o doutor parece se dar por si. Ele percebe que Taylor estava fazendo a mesma coisa que ele fez durante a consulta inteira, manipulando a conversa para fazer com que Albert, agora na posição do paciente, falasse sobre a sua vida e caísse mais no papo de Taylor para o seu objetivo. E quase numa lógica de jogo reconhece jogo, ou seja, Albert impressionado por seu paciente ter conseguido virar o jogo, ele, de maneira bem honesta, se dá por vencido e também admite que o próprio nunca tinha conhecido alguém como Taylor, pelo menos não na terapia dos sonhos. Alguém que o enfrentasse, alguém que fosse tão esperto e tão safo quanto o próprio doutor, que venceu ele em seu próprio jogo. Ele, na posição de terapeuta, é que deveria descobrir mais sobre o paciente. É ele que deveria dar conselhos, é ele que deveria saber de tudo o que está acontecendo ali. Ainda mais no local que ele consegue manipular tudo, desde sons até a aparência e tudo mesmo, tudo é manipulável por Albert. Ele tinha um controle completo da situação, mas Taylor ainda assim conseguiu manipulá-lo e fez isso de uma maneira magistral, como o próprio Dr. Kruger fez. E mesmo morrendo e perdendo esse jogo várias vezes, ele ainda se manteve firme e nunca desistiu de lutar por sua vida. E no ápice de sua inteligência, ele conseguiu ainda por cima mudar Albert. Fez com que ele deixasse de ser tão cabeça dura em relação aos seus amigos do G4. E tendo em vista tudo isso, Albert se despede de nós, dizendo que gostaria de manter contato com Taylor e, se possível, gostaria de manter uma amizade. E nesse momento, Taylor começa a se sentir levemente zonze e então apaga, acordando em frente ao seu notebook, onde ele estava antes de tudo isso começar, com uma pequena mensagem escrita no bloco de notas. Querido Taylor, como você está? Eu liguei para o meu arqui-inimigo hoje de manhã, e ele parecia estar indo muito bem. Eu gostaria de saber se tu estarias interessado em se encontrar comigo qualquer dia desses. Eu tenho uma nova ideia de terapia muito legal para te mostrar. Tudo de bom, Dr. Kruger. Que rude da minha parte, nem me apresentei. Bom, caso você não me conheça, olá, estimado invocador.
eu me chamo Aurelius Rosenfeld, o fantasma de um nobre vitoriano. E isto que vocês acabaram de presenciar é a história do jogo Therapy with Dr. Albert Kruger. Lançado em setembro de 2020, Therapy with Dr. Albert Kruger é uma visual novel desenvolvida pelo programador independente Dino99Z, que começou seu universo de jogos por este que lhes foi contado. Eu acho que uma boa maneira de começar a falar o que diabos foi essa experiência bizarra, cheia de abusos sensoriais, é falando de sua protagonista. Nosso ponto de vista, Taylor Lee. Bom, nossa protagonista da vez é claramente uma pessoa comum, acho que eu consegui passar isso bem pra vocês. Ele teve uma família bem estruturada, que não era nem rica e nem pobre. Ele não é uma celebridade, mas também não passa fome. Em outras palavras, ele é simplesmente medíocre, e foi uma das vítimas da Corporação Kruger, que aparentemente tem algum meio de sequestrar hipnoticamente pessoas para os seus consultórios, com o claro objetivo de triangular indivíduos notáveis, que se destacam em meio à grande maioria medíocre, já que seu CEO, o Dr. Albert Kruger, detesta pessoas medianas. E falando nele, acho que a pergunta principal que ficou com o passar desse vídeo é: quem diabos é Dr. Albert Gerald Kruger? E em resposta a isso, eu digo que ele é a maior concentração de poder de todo o Distrito G2. Com sua empresa aparentemente tendo não só uma influência econômica, mas também política e social nesse meio que é o Distrito G2. E numa breve explicação do que seria o Distrito G2, ele é uma das divisões desse mundo que Dino99Z roteirizou. Em outras palavras, assim como há um Distrito G2, também há um Distrito G4, assim como também deve haver um Distrito G3, um Distrito G1 e vários outros distritos, e todos eles compartilham de algumas similaridades. A principal e mais assustadora sendo que em cada distrito há uma corporação com um objetivo em comum entre todas: criar uma raça superior. No caso do Distrito G2, que é o único que conhecemos durante o jogo, são os Devoradores de Sonhos, os filhos de Albert Kruger, que são todos aqueles indivíduos que a terapia dos sonhos considera notáveis. Assim como em um dos finais ruins do jogo, Taylor também acaba se tornando uma dessas coisas. Mas, caso falhássemos, como vocês viram, viraríamos alimento para toda a população do Distrito G2, que aparentemente come a carne fornecida pela Kruger Corporation, que talvez tenha mais de uma empresa, talvez seja um conglomerado Kruger, sejamos sinceros, que também vende comida para a população. Comida essa sendo carne de outros seres humanos, o que é uma coisa bem bizarra de se constatar. Mas vejamos a persona de Albert. Não é muito difícil de imaginar que ele não tenha nada contra canibalismo. Afinal, ele durante toda a consulta se provou ser um sociopata doente, que não tem problema em assassinar ou mutilar seus pacientes, ou até mesmo mutá-los em demônios bizarros. Mas claramente seu principal objetivo durante toda a terapia dos sonhos não era só triangular pessoas notáveis, mas também enlouquecer seus pacientes, fazendo o contrário do que um terapeuta deveria fazer. Pois o tempo todo, ele troca elementos do cenário, ele usa sons que nos deixam desconfortáveis, a própria música do jogo passa uma vibe nem um pouco boa, e ele fala coisas que deixam Taylor propositalmente nervoso, além dele falar coisas que puxaria gatilho em muitas pessoas, assim como puxou em Taylor. E também não podemos deixar de falar das ilusões que ele manipula como bem entende durante toda a consulta. A verdade é que Albert sabe que seus pacientes estão num looping temporal com ele. O objetivo do doutor é enlouquecê-los, repetindo a consulta diversas e diversas vezes, vendo seus pacientes lutarem pela sua vida, até o momento em que eles desistem. E então aceitam seu destino ou se tornando comida para o G2 ou se tornando um de seus servos. Mas tivemos uma exceção: Taylor Lee. A única pessoa, nas palavras de Albert, que foi esperta e corajosa o suficiente para ir contra o doutor a um ponto de manipulá-lo, assim como ele fez durante toda a consulta com nosso protagonista. Mas a história desse universo ainda não acabou,
pois existe outro jogo de Dino 99Z acompanhando este mundo distópico, sendo este Vincent, The Secret of Myers, tendo como foco principal o arqui-inimigo do Dr. Albert Kruger, Vincent.